Sejam todos muito bem-vindos. Esse é a primeira lição do nosso curso de metodologia, que faz parte do programa de educação continuada. São 4 grupos, o 1, o 2, o 3 e o 4. Este curso vai focar naquilo que foi mencionado, né, que a homeopatia tem uma visão mais ou menos unânime em relação à doença. Durante a prescrição e a seleção do medicamento, aí há uma diversidade de metodologias. Depois voltamos a nos unir naquilo que interessa a todos os homeopatas e todas as correntes, que é trazer a pessoa que nos procura para a saúde, né? Então, nesse curso da metodologia, que significa como escolher o medicamento e como prescrever o medicamento, e vai depender, evidentemente, das etapas anteriores, de uma compreensão da semiologia, da toma do caso, do parágrafo 104, quer dizer, ter o quadro da doença dentro de si, e a partir daí é que vão surgir as diferenças, né? O que selecionar, o que repertorizar, se você repertorizar, como prescrever e o que observar. Então, é nesta parte do fluxograma que vai constituir a metodologia. A metodologia, então, é a identidade do PEC 4, que nos reunimos todas as segundas-feiras. Esse curso é oferecido a todos os homeopatas, de todos os grupos e também aos que não frequentam o grupo. Eu comentei com eles que isso é uma dádiva, é uma generosidade, é uma gratidão de todos nós aqui que compomos o PEC 4 para os demais homeopatas. Então, receba para beneficiar os seus pacientes e aumentar o seu conhecimento, reciclar o seu aprendizado. Então, é com essa intenção que nós oferecemos esse curso para vocês. Olha, entre 2005 e 2008, foram realizados mensalmente os seminários de homeopatia do Rio de Janeiro. É um rico material. Muitos de vocês têm isso em CD, vale a pena a gente rever. Em 2005, o Aldo sugeriu aos grupos, né, do IHB, da Amédio, Kentiano, para que a gente fizesse uma reunião mensal, unindo todas as escolas, a SOES, né, IHB. No primeiro encontro, estavam 10 pessoas, né? Estava o Chico, estava Cláudio Araújo, o Juan Gomes, o veterinário, o Wilton, não sei se foi, talvez, e outras pessoas, mas só conseguimos manter unidos durante 3 seminários. A partir do terceiro mês ficou apenas o grupo do Guest, mas tem um riquíssimo material. Dentro dos materiais tem este PowerPoint, que é a evolução do método homeopata em 4 ondas. Façam um exercício da memória, vocês que estão escutando, já que no vídeo a gente não está aberto à intervenção. Lembra quais são as 4 ondas? Tenta lembrar. Então, naquela época, em 2005, nós estávamos muito identificados e promovendo a abordagem sistêmica, o método da sensação, né? O título da evolução do método, da metodologia, é de rama à abordagem sistêmica. Então, a primeira onda, aqui que nós chamamos 4 ondas, cada onda tem uma maneira de escolher o medicamento, tem uma matéria médica própria,
e tem um repertório próprio. Então, o que corresponde à primeira onda? É Hahnemann, os primeiros discípulos, e Ai Bonnerhausen. Isso daqui são os pilares. O Hahnemann mostrou homeopatia, mas quem ensinou a usar foi Ai Bonnerhausen e os primeiros discípulos. A gente tem pouco acesso aos trabalhos dos primeiros discípulos, Staff, Hooker. Mas qual era a ideia da seleção do medicamento nesta época? É a valorização do característico, não importa onde. Não tinha, embora no parágrafo 210 a 213 haja uma... prioriza os sintomas mentais como fazendo parte dos característicos, mas a busca era do característico. Qual era a matéria médica? A matéria médica do Hahnemann. Qual era o repertório? Do Yair de Bonnerhaus. Não tinha repertório do Kent nessa primeira hora. Esses são os primeiros discípulos, isso fazia parte do grupo Bandeira de Ouro. É bom saber qual era a característica da personalidade de cada um deles, porque muitos dos sintomas da matéria médica pura foram dados por eles, experimentados por eles, relatados por eles. Então é importante você saber qual era a característica do Staff, do Franz, do Gross, Hartmann, Hooker, Gottfried. Quando estudar a matéria médica, dá para separar os sintomas pelo experimentador. A segunda onda é a escola americana e britânica. Quem influenciou Hering e Kent, depois o Boger e Adolf Lippe, foram os trabalhos do Yahr, mais do que os trabalhos de Bonnerhausen. Mas os trabalhos de Bonnerhausen também, mas o primeiro repertório em língua inglesa foi o repertório do Hering, que é um repertório baseado no manual do Yahr. Então, essa segunda onda. Qual é a metodologia da segunda onda? É a hierarquia dos sintomas, mostrado por Kent, mas também tomado emprestado do Yahr. A matéria médica é a enciclopédia do Allen e os sintomas guias do Hering. E o repertório é o repertório do Kent. E do Bonnerhausen. O repertório do Kent e o repertório do Boger Bonnerhausen teve uma grande influência nos homeopatas indianos daquela época, né? O pai do Sangha, por exemplo, que era o repertório do Kent. Então, como eu falei para vocês, cada uma das ondas tem uma maneira de selecionar os sintomas, tem uma matéria médica, que era a matéria médica de referência. O Kent chamava a matéria médica do Hera de text, o texto. E tem o repertório, no caso aqui, o repertório do Kent e o repertório do Becker. Depois, a terceira onda, que vem da influência argentina. A influência de Pasquero e do Esayaga, que inicialmente a escola argentina era uma só. Depois é que se dividiu na escola do Pasquero e na escola do Esayaga, mostrando uma antítese. É quase a oposição, não a oposição no sentido de briga, mas os pontos de vista distintos de Kent e Burnett. Então, Pasquero está mais relacionado a Kent e o Esayaga mais relacionado a Burnett. Depois teve uma grande influência aqui entre nós, né? Schaffer, mesmo encontrei com o Schaffer no congresso aqui no Rio, né? Eu acho que ele está com 90 anos, eu acho, um pouco mais. E ele reconheceu, lembrou do que a gente esteve juntos, né, na escola de Curitiba. E o Elisaldi, com tudo aquilo, o Elisaldi era professor de filosofia na escola do Pasquero. Depois que os meninos foram lá para a Argentina, que ele veio para o Rio de Janeiro em 1981,
que desenvolveu, ele desenvolveu uma carreira solo. E depois os grupos que eram ligados a ele, a Maria Clara Manduel, que também era da escola do Luizal, da Flora da Barra. A Maria Clara fez a sua própria escola. Mas essa terceira onda, qual é a matéria médica que era estudada aqui? Era Hahnemann, Allen e Hering, destacando os sintomas mentais, procurando o sentido e a intencionalidade dos sintomas. Então, é uma valorização na parte da dinâmica mental, miasmática dos sintomas. E o repertório que se tornou o repertório da terceira onda é o repertório do Bartel. E, posteriormente, o repertório do Essayaga e o Radar, tudo isso. Então, estou demonstrando a vocês que cada onda tem uma matéria médica de referência, tem uma maneira de escolher os sintomas. Aqui na escola do Pasqueiro só se escolhia os sintomas mentais. O Essayaga já era mais kantiano, mas se aproximando do Burnett na valorização dos sintomas físicos. O Schaffer, com a compreensão dinâmica, que teve grande influência na escola de Curitiba. O Elisauzi, que teve influência tanto no Rio como em São Paulo também. A quarta onda corresponde à análise de grupo, à abordagem sistêmica. Então, a matéria médica da quarta onda são homeopatia, os elementos homeopatia, os minerais do Schouten, o substância homeopatia do Sankara, o The Soul Remedies, o trabalho de Rain Rosenthal, que mais ou menos não tem uma influência marcante aqui entre os homeopatas brasileiros, mas faz parte da análise de grupo, e o Mandialavoro, que também tem uma ideia diferente. Então, são 4 ondas, realmente, que você pode distinguir, definindo que cada onda tem essas 3 identidades. É a maneira de valorizar os sintomas para repertorizar, ou não, ou para encontrar o remédio, a matéria médica de referência e o repertório. Aqui não tem um repertório da análise de grupo. A tentativa do Schouten de fazer um repertório dos elementos, da turma também que quer fazer um repertório do sistema, não tem a mesma praticidade e aplicabilidade dos repertórios da terceira e segunda onda. Então, esses são os livros-textos que vai ser o fundamento desse curso. Ian Watts, em 1991, ele fez esse texto que teve um grande sucesso. É um livro pequeno, mas bem fundamentado, sobre o Guia das Metodologias, foi em 91. Essa edição revisada, não lembro de quando, mas talvez 2008, 2009. Alasdair Gray, ele, a partir do Watson, fez uma ampliação. Aqui está o método Burnett. Aqui você mostra a evolução do método da sensação. E o livro do Matu, enfim. Então, esses são os livros-textos. E tem o Mandialavori, nós temos um curso de 22 lições, né, que vocês fizeram, a maioria de vocês fizeram. Vale a pena resgatar também esse curso, assim também como esse curso que foi dado sobre 52 casos contemporâneos. São casos, uma casuística, tem 74 oportunidades de aprendizagem em relação à quarta onda. Mas a lição 1 é Bonnehouse. Isso foi uma introdução para vocês entenderem qual é a intencionalidade e a motivação desse curso, qual é o propósito, qual é a aplicabilidade. Para que vocês reflitam e aprendam e treinem a mente sobre como chegar ao remédio. Tem várias estratégias. Como prescrever o remédio, tem várias estratégias, e como observar. Então, aqui nós vamos começar com Bonnehouse. Bonnehouse aqui é 1785 a 1864. Você vê que aquele trabalho dele
valor característico de sintomas, foi em 1860, quer dizer, 4 anos antes dele morrer. Assim como os trabalhos de Kent, dos escritos menores, de 1911, 1912, 4 anos antes dele morrer também. Meu Deus, benzer, né? Aqui são fontes de informações sobre os repertórios. A minha revisora não me ajudou, o E lê-se os repertórios. O livro do Kishore, do Tiwari, do Ariovaldo, o curso de repertório do Ari, o livro do Aldo, os trabalhos de Dimitríades, a lógica dos repertórios do Castro, o livro recente do Guarani e a ênfase na polaridade, na polaridade. Então, isso é para você saber que existe, sabe? Em relação a Bonnerhausen, reflitam sobre este slide, porque aqui você mostra a linhagem dos repertórios de Bonnerhausen. Não é o propósito, não vamos esgotar, esse é o suspense que eu vou falar para vocês. Em cada lição, o Aldo vai focar apenas num tópico. O foco de hoje, dessa lição 1, que é Bonnerhausen 1, é focar em como ele resolveu um caso clínico. Esta introdução é para que vocês se situem, mas o miolo, a medula dessa lição é o caso de Bonnerhausen. E na próxima semana a gente vai mostrar os diversos tipos de repertórios. Como os dois repertórios do Bonnerhausen foram evoluindo, tem essa tradução do Allen. O repertório inicial do Bonnerhausen, do Tachimbu, tem 126 remédios. O Allen tem 342. Muita gente critica a maneira como o Allen agregou remédios às rubricas de Bonnerhausen. Depois tem essa tradução do Roberts, de 1935. Quem gosta, quem tem afinidade com o livro de bolso, é bom ter essa edição do Roberts. Ele tem a parte inicial, que é uma verdadeira aula de como usar o pocketbook. E o repertório do Holger Bonnerhausen, que é uma compilação na estrutura desse primeiro repertório do Bonnerhausen, e é o que as pessoas fazem referência quando dizem, usar o método de Bonnerhausen. Quando está no software e nos textos, eles estão se referindo a este aqui e não a este aqui. Aqui para os VETs, né? Pitcairn, em 2013, fez uma adaptação, tem como base o repertório do Holger Bonnerhausen, mas com as rubricas, com a terminologia própria da veterinária. Para você entender o método de Bonnerhausen, é preciso entender a ideia do sintoma completo e como esse sintoma, para repertorizar com o método do pocketbook, é preciso desmembrar para recombinar. O Dimitrievski chama de abstrair para... É importante, se não compreende isso, não vai saber usar o pocketbook. Então, por exemplo, o indivíduo tem dor no estômago que melhora pela pressão com indigestão. Então, as partes é a dor, o local, o estômago, a modalidade, a pressão melhora e o concomitante é a indigestão. Então, é preciso quebrar os sintomas nas suas partes constituintes, ou abstrair. O Alto chama de desmembrar, para recombinar. Então, o método de Bonnerhausen, usando o pocketbook, é o método da abstração para recombinar. Isso oferece outras oportunidades. Não é o tópico dessa primeira lição, é apenas para mostrar a vocês que é importante
distinguir bem isso, mas nós vamos desenvolver uma lição que é própria disso. Não fica muita informação e vocês terminam não. Esse é o trabalho de 1860, que surgiu nessa revista, né, Homeopathist Zeitung, e é aí onde o Bonnerhausen fala nesse texto seminal do valor característico dos sintomas, já no final da vida dele, né? Para realmente você compreender o método Bonnerhausen, quem melhor entende na sua fidedignidade é o Dimitríades. Ele tem esses 2 livros que faz referência a isso. 2 artigos seminais também que pode abrir essa lição sobre o Bonnerhausen é esse artigo sobre descobrindo a relevância dos conceitos de Boger e Bonnerhausen. Também só mencionei a vocês. Aqui, qual é a opinião do tio Aldo sobre o DCR e o Therapeutic Pocketbook? Que vocês devem ler e estudar os prefácios e introduções, distinguir a estrutura e filosofia dos 2 modelos. Mesmo alguns mestres não distinguem os 2 modelos, e quando falam do Bonnerhausen, estão falando do BDCE. Você pode deixar de lado o pocketbook para repertorizar. Você não precisa dele para repertorizar, pode repertorizar dentro do estilo do Bonnerhausen usando o Homeopro. Mas o índice do terapeuta é um texto seminal de semiologia. Isso também é enfatizado em relação ao repertório do Kent e aos demais repertórios. Não se deve usar os repertórios apenas para repertorizar. Leia o repertório, como o Pierre Schmitt diz. Eu leio diariamente o repertório do Kent e faço isso há 15 anos. O Pierre Schmitt, que foi o primeiro graduado, né, do instituto que surgiu quando a homeopatia entrou em declínio nos Estados Unidos, né? Foundation. É um texto de semiologia. Você está lendo o repertório para aprender semiologia. Porque se a mente fica treinando naquilo que ele precisa ver, ele vai conseguir ver. Senão o paciente fala e você não vê. Então, esse é o grande valor. O índice é um texto seminal de semiologia, só o índice do Therapeutic Pocketbook. Então, aqui é a lição de hoje. Tudo que foi dito, todos os slides anteriores, foi para dar uma situada no propósito do curso, porque o Bonnerhausen corresponde à primeira onda. É como se fosse um trailer, sabe? Mas o conteúdo da lição de hoje é essa daqui. Você vai mostrar, vamos mostrar como Bonnerhausen raciocinou num caso clínico real. E aqui, como o Dimitríades mostra que o modelo da abstração pela recombinação. A abstração, que ele chama, é extrair, é retirar do sintoma completo o local, as modalidades, o fenômeno e o concomitante. Então, um homem de mais ou menos 50 anos, vigoroso, geralmente afetuoso, mas durante seus mais violentos paroxismos apresenta uma tendência a explosões de raiva, com marcada excitação nervosa. Então, aqui ele mostrou aquele primeiro aspecto, quem? E você vê que o Bonnerhausen, em relação aos sintomas mentais, ele não entra nos mínimos detalhes, ele mostra o estado mental. É um estado mental em que predomina a cólera, a excitabilidade. Então, qual é o caso? O que é que ele tem sofrendo? Dor violenta na perna direita. Depois de um tratamento para um suposto reumatismo. Esta última dor atacou a parte posterior da perna, especialmente da panturrilha até o calcanhar, mas não envolveu o calcanhar ou o tornozelo.
O paciente descreve a dor como extremamente aguda, como cãibra, repuxando, frequentemente interrompida por espetadas de dentro para fora, mais pela manhã, quando a dor era mais suportável, era uma dor como se estivesse machucado. É bom conferir como está lá no inglês, né, para ver se a tradução corresponde. A dor piorava ao entardecer e durante o repouso, especialmente após o movimento, enquanto sentado ou de pé, principalmente após ter andado ao ar livre. Enquanto andava, a dor passava da panturrilha para o braço esquerdo, se ele colocasse a mão no bolso ou no peito e o deixasse imóvel, mas passava tão logo ele movimentasse o braço e a dor retornava para a panturrilha. O maior alívio se dava ficando andando no quarto e esfregando a parte dolorida. Os sintomas concomitantes eram insônia antes da meia-noite, ataques recorrentes de súbitas ondas de calor ao entardecer, com sede, sem calafrio prévio, um gosto desagradável de gordura na boca e uma dor opressiva quase constante na parte inferior do toro e epigástrio, como se houvesse alguma coisa pressionando de dentro para fora. Então aí você vê que cada homeopata, dependendo da sua metodologia, ele ressalta ou vê no caso aquilo que corresponde ao que ele compreende da doença. Aqui você tem o estado mental, você tem o local, você tem o tipo do fenômeno, você tem as modalidades de concomitante. Porque essa é a visão do Bonnerhausen, do que ele precisava, é assim que ele vê. Se esse caso fosse tomado por outra pessoa, não teria essa riqueza de detalhamento das modalidades. Então, a lição de hoje, iniciando a metodologia, é o homeopata vê o que a mente concebe, o que a mente dele compreende o que é a doença. O Bonnerhausen aqui jamais pensaria em ver qual é o sintoma do sofrimento da psoa primária, não sei, porque não era essa a visão dele. Então, reflitam nesse início do curso da metodologia sobre isso, sobre o caso, como é que o caso foi tomado. E aqui é onde o Bonnerhausen dá uma distinção entre os tipos de homeopatas. O Kent também fala isso. E cabe a nós refletir onde é que eu estou nesta classificação do Bonnerhausen, porque ele diz o seguinte: nenhum homeopata habilidoso que é familiar com a ação dos remédios ficará em dúvida quanto ao remédio nesse caso. Com uma tão completa e precisa descrição da doença. Todos os sintomas correspondem a um único remédio. Gente, isso foi... Ninguém conseguiu ver esse remédio lá no encontro da Ilha do Mel. Agora, depois o Al também não, tá? Ninguém conseguiu. Mas aí, vendo esse caso e lendo a matéria médica, eu disse, poxa vida, realmente o Bonnerhausen tem razão. O remédio está na cara. Como diz o Vanier, os pacientes gritam pelo remédio e às vezes está escrito na testa. Mas o beginner vai precisar olhar quase todos os sintomas. E depois de uma longa busca, é que ele vai encontrar os remédios concorrentes. Ele não vai encontrar o remédio de saída, ele vai procurar um sintoma, aí vai no repertório, aí vai repertorizar, mas não vai chegar à compreensão do remédio. Entre esses dois extremos de saber e não saber, quer dizer, entre o homeopata skillful e o beginner, existem muitos graus de conhecimento parcial. E nós que estamos
não somos iniciantes, mas também não somos, assim, essa sumidade de ser um esquifo homeopata no nível dos mestres do passado, que tinha uma familiaridade com a matéria médica que nós não aprendemos nos cursos e aprendemos tudo junto, misturado. É por isso que o Aldo falou, esse comentário do Bonnehouse é a melhor propaganda para o curso de matéria médica. A maneira como se vê que a matéria médica é ensinada e como nós mesmos temos preferência por uma ou outra matéria médica, não temos um estudo sistematizado da matéria médica, vai acontecer isso. Se você só vai tornar um skillful homeopata se realmente compreender o genius, a essência de cada medicamento. Esse é o ensinamento desse caso. Uma pessoa, por exemplo, vai ver que as dores que mudam de lugar para lugar, que piora em relação ao anoitecer, durante o repouso, a insônia antes da meia-noite, pode pertencer à pulsatila. Mas ele não vai estar seguro se os outros sintomas também pertencem. Se ele fizer esse trabalho, ele vai logo compreender que pulsatila não é o remédio correto. Porque, além disso, os sintomas mentais, que é uma pessoa colérica e não corresponde ao estado mental do pulsatila, existem outros que contradizem pulsatila. Mais uma vez, ele está apelando para o conhecimento da matéria médica. Outra pessoa que estudou as peculiaridades das dores pode pensar em quina, que quina corresponde às dores bruised, né? Doloridas, o jerking, a insônia. Pode pensar em quina. Mas aí ele, então, como não sabe, vai procurar os livros. Também vai encontrar contradições. Vocês veem que, mais ou menos, esse método de raciocinar é o método que o Hahnemann usou naquele caso que ele apresenta na introdução da matéria médica pura, da lavadeira, né, se não me engano. Ele foi vendo cada sintoma que corresponde a tal remédio, tal remédio. Então, as pessoas com essa insegurança do conhecimento da matéria médica vai usar o pocketbook. Este caso está na introdução do pocketbook. E ele vai mostrar como o pocketbook vai poder ajudar. Mais um terceiro, que conhece bem a homeopatia, vai reconhecer as contradições de pulsatila, quina, e vai saber que valeriana corresponde aos sintomas principais. Depois de uma dose única de valeriana, em alta potência, toda essa perturbação e seus concomitantes, os sintomas concomitantes, foi completamente removida dentro de 3 dias. Aí ele vai fazer a comparação com Half Educated Physician. Aqui é do Educated, quer dizer, é o mestre. Aqui é o modelo do Therapeutic Pocketbook. Essa é a ordem das rubricas, pode ser repertorizada. Eu repertorizei esse caso usando o Homeopro para demonstrar aqui a utilidade. Aqui é a mesma coisa. O método Bonnehouse usando o Homeopro. Sobre os repertórios, nós vamos falar posteriormente. A ênfase aqui foi demonstrar o raciocínio do... Então, a modalidade andar melhora. O tipo da doença, o fenômeno, dor nas extremidades, andar melhora, dor, direção fora,
E o local, extremidade inferior, perna, panturrilha. E os sintomas mentais, cólera, insônia. Quem aparece? Valeriana. Dipsacalis, caprifoliácea, valerianácea. Então, este é o método do Bonhoeffer, utilizando o Homeopro, usando primeiras modalidades, depois as sensações, os fenômenos, a localização, os concomitantes, se houver o... Aí, quando você estuda a matéria médica da valeriana, essa aqui é a matéria médica da valeriana no BBCA. Até hoje eu não sei exatamente se essa matéria médica que está lá é de Bonhoeffer mesmo ou essa é do Burger, sabe? Essa dúvida ainda persiste. Mas principalmente na parte das extremidades, tem todos os sintomas e as modalidades impressionantes se você estudar isso depois de ver esse vídeo e analisar o PowerPoint. Na do William Bailey está melhor ainda, sabe? Na parte das extremidades, tem a better walking, standing, resting, sleeplessness e assim por diante. Esse PowerPoint vai estar disponível no site do www.metodowible.com e o vídeo também vai estar disponível. Embora eu não tenha cumprido exatamente a surpresa, né? O Aldo nunca faz o que promete, é impressionante do ponto de vista didático. É de se ater, se ater apenas ao caso, mas eu enfatizo aquilo que antecedeu ao caso é para dar uma situada no propósito do curso, a identidade da metodologia ser o PEC 4 e que esse PEC 4 é oferecido gratuitamente para todos os demais como uma doação de todos nós aqui, né? Da Tânia, da Mira, Rebeca, da Cid, Li, Fabi, Cláudio, Stefana, José, Cristiano, Sabrina, Sheila, Gisela, Cátia e Rosana. E principalmente os mestres também, que tinham uma grande motivação de ensinar, né? O Hahnemann, Iá, Bannerhausen, Hering, Kent, Boger, essa turma eles tinham uma força de transmitir a homeopatia, eles tinham um amor genuíno pela homeopatia, que a gente vê nos primeiros aqui, Alfredo Eugênio, Amaro Azevedo, né, tinha um programa diário na rádio sobre homeopatia, ele dava cursos gratuitos para os médicos, enfim. Então, que a gente possa corresponder ao que a gente recebeu da homeopatia, oferecendo também para os outros com amor e intensidade que eles tiveram. Então, a lição 2 vai continuar sendo sobre Bonhoeffer, mas ela será focada. Entenda isso como a lição introdutória, para dar uma ideia do panorama, e nós vamos, nas lições posteriores, enfatizar um tópico apenas, para que vocês reflitam. Então, eu vou parar a gravação e dedicar quer dizer, a virtude e o mérito, por acaso, este trabalho, esse nosso encontro, para que possamos beneficiar os demais. Até a segunda lição, então, nós continuamos aqui.